E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar um pouquinho, irmãos. O domingo de hoje, no nosso rito, dessa forma tradicional, é chamado de domingo da Quinquagésima. E aqui na liturgia tradicional há uma certa pedagogia antes da Quaresma. Nós temos 3 domingos de preparação para a Quaresma, para nós não cairmos na penitência assim ex abrupto, brutalmente. A igreja nos prepara 3 domingos antes para as penitências quaresmais, nos dando algumas orientações para que nós tenhamos consciência do nosso estado de pecado, como agir diante disto e o que deve nos mover para uma verdadeira penitência quaresmal. Por isso, na primeira semana, no domingo da 70ª, nós tivemos lá a parábola dos operários da vinha. Somos nós chamados por Deus, na consciência que nós temos de pecadores, somos chamados por Deus a uma verdadeira penitência, a santificação e a trabalharmos nessa grande obra do Senhor, que é a igreja. Domingo passado tivemos a parábola do bom semeador, em que Cristo nos mostra que Ele é esse semeador que vem semear nos nossos corações a sua palavra. Então aí já nos prepara para as pregações quaresmais, para que sejamos terra boa, cheias de humildade e abertura, para que Deus possa agir em nossa vida. E hoje, fechando esse primeiro ciclo, nós vemos Jesus falar da paixão. Eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem, conforme dizem os profetas, vai ser entregue aos gentios, vai ser preso, escarnecido, maltratado, cuspido, morto, e vai ressuscitar. E São Lucas deixa bem claro: e os discípulos não entenderam aquilo que Jesus disse para eles, como nas outras vezes também. E logo depois tem um episódio do cego, lá da cidade de Jericó, que grita, suplica a Jesus: filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus então cura: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O que nós podemos aprender disso aí, meus irmãos? Olhemos primeiro aquele episódio, aquele momento em que Jesus fala da paixão, fala de que ele vai ser maltratado, vai morrer, fala de seus sofrimentos, mas já dá a esperança no sofrimento, a esperança da vitória, quando ele diz: ele ao terceiro dia vai ressuscitar. Os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer, porque eles esperavam um Messias diferente, um Messias que viesse trazer para ele, para o povo de Israel, o grande esplendor dos tempos do rei Davi. E não entenderam, como nós também não entendemos o sentido da cruz, o sentido do sofrimento. Muitas vezes procuramos um Deus que possa resolver os nossos problemas. Vamos à igreja para resolver problemas? Vamos buscar a Deus para quê? Para que eu não tenha nenhum problema neste mundo e tudo seja resolvido? Quero fazer de Deus como se fosse um médico ou uma farmácia que tivesse o remédio claro para resolver tudo. Nós também não entendemos, como os discípulos, faltou em nós a caridade. E às vezes temos fé, cremos, acreditamos nas verdades, mas na hora da dor, a falta de caridade faz com que nós comecemos a reclamar e muitas vezes a nos desesperar diante dos problemas da nossa vida. Sem a caridade, nós podemos ouvir a palavra de Deus, e ouvimos tantas vezes, mas não entrar no grande mistério. O Papa Leão XIV, na sua mensagem da Quaresma, fala que um dos propósitos que nós devemos fazer nesta Quaresma é de aprendermos a escutar.
E escutar o quê? Escutar a palavra de Deus. Palavra de Deus que nos dá alento, que nos ilumina, que nos indica o caminho e que age com a graça de Deus, nos impulsionando para fazermos o bem. Mas a condição é a caridade. São Paulo nos fala da caridade na missa de hoje. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, e eu distribua todos os meus bens aos pobres, se eu não tenho a caridade, se falta em mim a caridade, esta união íntima com Deus, por amor, eu não tenho nada. Nada. Então eu preciso ter a caridade. A nossa própria vida espiritual, ela consiste no crescer na caridade, no crescer nesse amor a Deus e no amor ao próximo. Poderia achar que ser santo significa fazer milagres, ou ser santo conhecer a Bíblia toda, o catecismo, toda a doutrina, ou ser santo é rezar muito, fazer longas orações. Não, ser santo não é isto. Embora seja importante ter vida de oração, importante receber os sacramentos, conhecer a palavra de Deus, mas ser santo é amar. E todo o nosso desafio está em aprender e vivenciar o amor de Deus e o amor do próximo. E o nosso crescimento espiritual está na medida em que nós aprendemos a amar e viver esse amor. Santo Agostinho diz: ama e faze o que queres. Ele não quer dizer que tudo é permitido, mas quem ama verdadeiramente enxerga as coisas com os olhos de Deus, enxerga as pessoas com os olhos de Deus, enxerga os acontecimentos com os olhos de Deus. Por isso, São Paulo diz: a caridade tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Não se decepciona, não se engana. Por quê? Porque vê tudo aos olhos de Deus. É um grande desafio para nós, porque o que é contrário à caridade é o egoísmo. Egoísmo vem de dois termos latinos: ego é o pronome eu, ismos, é um sufixo latino que significa movimento. Daí vem egoísmo, é o movimento em torno de si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Os outros se der. Não é esse o amor que Cristo vem nos pregar. Ele vem nos pregar um amor que nos leva ao serviço, a darmos a vida, a sabermos acolher, a sabermos perdoar, a sabermos olhar as pessoas com os olhos de Deus. Este é o verdadeiro amor que Cristo vem nos trazer. Por isso não basta só ouvir a palavra. Os apóstolos ouviram, mas não entenderam o mistério da cruz. Não basta acompanhar Jesus e não assimilar o seu mistério, que é um mistério de amor. Nós podemos estar na igreja há tantos anos, ouvirmos tantas coisas, participarmos de tantas funções religiosas, tantos eventos, tantas quaresmas, tantas vias sacras, tantas semanas santas. E por que nós não somos santos? Porque o nosso egoísmo não nos deixa sair de nós mesmos. Não nos deixa sair de nós mesmos. E para Deus colocamos sempre dificuldade, porque somos egoístas. Somos tão pródigos para o mundo, mas para o sacrifício em honra de Deus, não. A vida do cristão é vida de cruz. De cruz.
Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga com a minha cruz. Por isso, o sofrimento faz parte da vida humana e nós temos que oferecer tudo por amor. Oferecer por amor. Alguém te maltratou, não tem que ficar revidando, oferece. Ó Jesus, é por vosso amor. Sentiu uma dor, uma angústia, ó Jesus, é por vosso amor. Fez um plano, deu tudo errado, não foi do jeito que você esperava, ó Jesus, é por vosso amor. Recebeu uma crítica, uma incompreensão, ó Jesus, é por vosso amor. Vai para o leito, está lá doente, cansado, Jesus, é por vosso amor. Foi maltratado muitas vezes por aquela pessoa de quem você esperava todo o carinho e atenção, e aquela pessoa decepcionou a você, ó Jesus, é por vosso amor. Nós temos que aprender este amor e pararmos de ser crianças que ficam choramingando diante dos problemas da vida. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, disse São Paulo. Só que às vezes a gente não deixou isso e gosta de fazer pirraça, ficar choramingando diante dos outros, reclamando dos problemas, se vitimizando. Para com isso, deixa de ser criança. Oferece. Ó Jesus, é por vosso amor. Nós somos servos da cruz de Cristo e carregamos essa cruz. É só isso que faz arder em nós a caridade, faz arder o nosso coração. Olhemos o exemplo daquele cego de Jericó. Ele não via com os olhos do corpo, mas já via com os olhos do coração, com os olhos da alma. Por isso ele grita com confiança: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele não fica preocupado se estão ralhando com ele, mandando ele calar a boca. Não fica preocupado para que lado está Jesus, porque ele sabe em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ouvir. Imagine o cego no meio da multidão, girando para um lado e para o outro, e Jesus já está lá na frente, e ele está de costas, gritando: Jesus, tende piedade de mim. Não tem vergonha, não se incomoda, simplesmente ele confia, porque ele ama. Assim é a caridade que suplica. É uma fé viva, animada pela caridade, que é esta luz interior, que é esta força que conduz. Porque na verdade a caridade é o próprio Deus. A caridade tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está difícil suportar, a caridade está precisando crescer aí. Está difícil esperar, está faltando caridade. Está difícil acreditar, onde está a caridade? O cego suporta a compreensão, persevera e não desiste, porque quem ama não desiste. Quem ama insiste, quem ama suplica, quem ama não se cala diante das dificuldades, mas vai em frente. São João Crisóstomo diz que o cego era mais iluminado do que aqueles que tinham olhos, porque o cego tinha um coração ardente. De que lado nós podemos nos colocar? Dos apóstolos, tanto tempo de igreja, ou do cego? Quantas vezes nós também nos calamos por medo do mundo, por respeito humano, por cansaço espiritual, pela moleza. Mas a caridade nos faz clamar alto, ela nos faz buscar a Deus sempre, buscar os sacramentos, confissão, Eucaristia, oração perseverante, e sobretudo me faz olhar o outro com os olhos de Deus, principalmente os mais pobres,
os mais necessitados. A caridade é aquela que toca o coração de Deus, porque Ele tudo fez por nós e faz por amor. Ele me amou e se entregou por mim. Chorava São Paulo, repetindo. Aquele cego diante de Jesus, aquele não via com os olhos do corpo, escuta: que queres que eu te faça? E Jesus responde, e ele responde: Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. E ele viu, abrindo os olhos, contemplou Jesus. A caridade não apenas cura, ela coloca em seguimento. O cego não volta para casa, ele vai atrás, passa a seguir Jesus, glorificando, ou seja, agradecendo. Ver Cristo é apenas o começo, segui-lo por amor é a plenitude, e é isso que nós esperamos. Eu coloquei hoje nos nossos grupos o testemunho de uma, acho que catequista lá da Amazônia, devem ter visto aí pelo menos alguns, e coloquei de propósito exatamente para falar a medida do amor. Aquela mulher de igreja, como a gente costuma dizer, participativa, na comunidade dela tem missa uma vez por ano. Então eles comungam uma vez por ano, porque, como sabem, na Amazônia, para ir de uma comunidade para outra, muitas vezes levam dias e dias. Os padres têm muitas comunidades. Conheci um padre lá na diocese de Abaetetuba que dizia que tinha 100 comunidades, 100 capelas para atender nas matas, algumas nas ilhas, enfim. Então é compreensível que o padre só passe uma vez por ano, atendendo a confissão, dando a comunhão, muitas vezes regularizando os casamentos, as uniões, fazendo batizados muitas vezes. Os leigos podem fazer também em determinadas situações, mas certamente a vida do padre transforma a comunidade uma vez por ano. E ela disse: mas eu não posso ficar sem a Eucaristia. O coração ardia, não posso ficar sem a Eucaristia. Então, como ela faz para ter a Eucaristia? Se ela quer, tem que esperar um ano. E ela disse: todos os meses eu vou numa comunidade buscar a Eucaristia, eu vou lá comungar. 10 horas de barco para receber Jesus. 10 horas. E eu quase chamei essa mulher e disse: eu tenho aqui vários paroquianos e gostaria que a senhora desse um tapa no rosto de cada um, porque é uma vergonha a gente reclamar porque está chovendo, porque está calor, porque está frio, porque isso, por aquilo. Tem missa até todos os dias, se quiser, comunga tantas vezes, confessa quantas vezes, às vezes até abusa dos sacramentos, né? Eu pergunto: como está esse coração? Está ardendo? 10 horas uma vez por mês para ir comungar. 10 horas, isso é amor. Pergunta: mas a senhora vai comungar? Eu não consigo ficar sem receber Jesus. Eu fiquei assim admirado com aquilo. Eu sei que é verdade, porque já estive lá e vi que a coisa era assim mesmo. Nós temos tudo nas mãos, tudo, para sermos santos, tudo. E quantas vezes abusamos da graça, não nos esforçamos, não fazemos a nossa parte, somos moles, preguiçosos,
Qualquer coisa é motivo para faltar à missa. 10 horas para receber Jesus. E a gente tem condução, aplicativo, carro, bicicleta, moto, enfim. Vamos pedir muito a nosso Senhor que encha o nosso coração desse seu amor que levou a vir do céu para nós, estar no nosso meio, com longas caminhadas na Palestina, e agora estar no nosso meio na Eucaristia, em cada sacerdote, em cada Santa Missa, no sacrário. Meu Deus, temos que gritar como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Dai-me a caridade, dai-me o vosso amor. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que é o modelo perfeito de caridade, que permaneceu firme aos pés da cruz enquanto muitos fugiram, que ela prepare o nosso coração para viver esse amor de Jesus. Maria viveu o sofrimento de seu filho e compreendeu esse grande mistério com o coração cheio de amor. Ela é a mulher que verdadeiramente enxerga com os olhos de Deus. E digamos sempre, chegando próximo a Jesus: ó Maria, Mãe do amor, preparai meu coração para receber nosso Senhor. Amém.